O meu trabalho com a seleção pentacampeã, né, de 2002, começa nas eliminatórias, né? Quando o Filipão e o Murtosa me procuraram para que se eu topava fazer algum trabalho de motivação com a seleção nas eliminatórias lá em Curitiba, né? No CT do Atlético de Curitiba, né? Então, o que que eu imaginei, gente? Imaginei o seguinte, né? Eu não sou psicólogo, eu sou antropólogo. E eu imaginei que a seleção, tivesse muito antropólogo, muito psicólogo à disposição, né? Um psicólogo, sei lá. Então, o que eu imaginei, o trabalho teve o seguinte escopo, gente. Como esses meninos, eles jogavam quase sempre na Europa, o que eu imaginei foi mostrar, e na Europa, o Brasil é sempre tido como um país, assim, né, de terceiro mundo mesmo, né? A primeira coisa que eu quis fazer foi mostrar a eles um Brasil diferente. Então, eu comecei a mostrar a eles o mercado brasileiro, quer dizer, o tamanho do mercado brasileiro, mostrando, por exemplo, que o próprio Brasil, né, é maior que a Europa inteira, quer dizer, mostrei para eles, por exemplo, que é mais longe, né, de leste a oeste no Brasil, do Acre a Paraíba, do que, por exemplo, de Lisboa a Moscou. E fui mostrando dados. Hoje, por exemplo, gente, eu mostraria a eles, por exemplo, de cada 10. A ideia foi essa. De cada 10 copos de suco de laranja que você toma na Europa, 9 são do Brasil. De cada 7 xícaras de café, de cada 10 xícaras de café, 7 são do Brasil, e assim por diante. Quer dizer, mostrar para eles o tamanho, a força do Brasil, para que eles tirassem aquela ideia de que eles estão num país assim pequeno, pobre demais de recursos, essas coisas que sempre acho que falavam para eles lá na Europa. E eu disse a eles: vocês são a seleção desse país. Então eu mostrei uma série de dados muito positivos sobre o Brasil, né? Dados que quase ninguém conhece, né? Que ninguém tem muito acesso. E falei para eles: vocês são a seleção dos países. Esse foi a primeira parte, né, do trabalho. Até o Vampeta, numa entrevista que ele fez para acho que para o Cajuru, anos atrás, ele conta um pedaço dessa história, né, dos dados do Brasil, que eles ficaram um pouco impressionados. Eu me lembro, por exemplo, né, Roberto Carlos ficou muito impressionado de falar comigo, essas coisas. Muito bem. A segunda parte foi mostrar para eles o que motiva um ser humano, do ponto de vista da antropologia. Então, dizendo que o ser humano é inteligência e vontade, que inteligentes todos nós somos, né? A inteligência é um farol que ilumina o caminho, nos dá capacidade de discernir, de distinguir, né? Tudo que se refere à inteligência se refere à luz, né? Falei para eles o iluminismo, fale mais claro, vou esclarecer você, você é só luz. O que faz, a inteligência ilumina o caminho. O que nos faz caminhar é o domínio da vontade. Então, essa força de vontade, esse entusiasmo, e fui falando para ele sobre entusiasmo, né? A etimologia do entusiasmo, que em grego é dentro, tus vem de theos, que é Deus em grego. Então, a gente, quando tem entusiasmo, a gente não tem um Deus dentro da gente. E a vontade é que faz a gente, é que separa as pessoas. É o domínio da vontade, é preciso querer, né? É preciso arrancar de dentro de nós, às vezes, aquela pessoa morta, búlica, desistente, cínica, acomodada que existe, tirá-la para fora, dar umas palmadas, fazer essa pessoa voltar a querer, e que a vontade nada mais é do que a guerra, a garra, perdão, né? E é isso aí, quer dizer, e depois eu fui falando para eles muito sobre foco. Por quê? Porque eu dizia: olha, o ser humano é inteligência e vontade, mas
E a liberdade, eu expliquei para eles, não é um atributo da inteligência, é um atributo da vontade. Né? Então, até contei para eles aquele sofisma, né? Se eu souber experimentar que fogo queima, a minha inteligência não vai ter a liberdade de dizer para mim que fogo não queima. Vai me dizer a vida inteira, até eu morrer, que fogo queima. Mas se eu quiser, eu coloco a mão no fogo e deixo que queime. A liberdade é um atributo da vontade, mais que da inteligência. Né? E daí a pergunta que eu fiz a eles, né? Porque o que eu via, gente? Eles muito dispersos, né? Eu falei, olha, gente, eu sou inteligente e livre, mas quando, né? Eu só sou aqui agora, porque aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, aquele jogo que eu joguei, né, que seja há 1 minuto atrás, há 5 anos atrás, há 1 mês atrás, não me pertence mais, pertence ao passado, né? O jogo que nós vamos ter contra o Chile, e que se a gente perdesse, né, a gente não iria para a Copa, esse foi o grande trabalho, né? Porque se a gente perdesse esse jogo, né, que foi em outubro de 2001, lá em Curitiba, contra o Chile, nas eliminatórias, a gente não ia para a Copa, né, como aconteceu com a Itália agora esse ano. Né? Então, eu falei para eles, olha, o futuro também não... O que a gente tem de domínio? O que nós temos? Nós temos um momento, por exemplo, então a gente precisa ter muito foco. A gente precisa ter muito foco, a gente precisa usar toda a inteligência da gente, toda a informação, tudo que a gente pode coletar e toda a vontade, toda a garra no momento presente. Não adianta você ter garra no passado, não adianta você ter garra no futuro, você tem que ter garra agora. Então eu dizia a eles, vocês, por favor, não pensem em outra coisa a não ser o jogo que nós vamos ter. Né? Então, esqueçam o passado, né? Esqueçam o futuro, vamos pensar nas jogadas, vamos pensar, sabe, naquilo que o Filipão, que o Murtosa estão falando para vocês, que a comissão técnica está falando. Né? Foi isso que eu fiz. E daí, a terceira parte do trabalho, que é uma coisa bem de antropologia mesmo, que eu aprendi com os aborígenes australianos, foi fazer uma idealização. Então, eles ficaram todos, eu pedi que eles ficassem todos deitados em relaxamento, com os olhos vendados, né? E o Filipão, né, ia falando, né, no começo, mas depois era o Filipão, né, ia falando assim, fulano passou fulano, eles tinham que imaginar o gol. Isso que é o exercício de idealização que os primitivos fazem muito. Eles imaginam a caçada, a dança da caça. No dia anterior à caçada, eles fazem a dança da caça, que é a coisa principal da caçada. Nessa dança da caça, uma parte do grupo que vai caçar faz o papel do animal da caça, imita o animal, e a outra parte faz o papel dos caçadores. E eles vão dançando e imaginando a caça, né? E antecipando aquela caçada. Né? E tem uma hora, gente, que eles param a dança e quem está imitando os animais corre e se esconde no meio do mato, e quem está imitando quem está fazendo o papel dos caçadores, espera um pouco, perdão, e vai atrás buscar como numa brincadeira de esconde-esconde, que a gente chama em antropologia de resíduo primitivo, que é que todas as crianças do mundo brincam de esconde-esconde, porque todas as tribos fazem a dança da caça, que é uma brincadeirinha de esconde-esconde, na verdade. Agora, então, o que eu fiz? Que eles deitassem no chão e imaginassem a jogada. E a gente ia falando, olha, imagine o estádio, imagine o jogo é, das eliminatórias, né? O jogo ali, daquele dia, nos dias seguintes ali. Então, vocês imaginem a arquibancada, imaginem vocês entrando no campo, imaginem ele de olhos vendados em relaxamento.
né? Agora, e daí as jogadas, imagine, fulano passou fulano, fulano passou fulano, fulano, fulano. E daí gol. Quando falavam gol, né, todo mundo, vocês tinham que sentir, né, imaginar o estádio todo, e a gente ali na hora, nesse exercício, a gente espirrou um perfume para eles, né, do Boticário, um perfume. E eles, sem poder ver, eles sentiam aquele cheiro. Então, eles tinham, né? Porque cheiro lembra. Então, para vocês imaginarem a jogada, lembrarem da jogada, lembrarem do gol, lembrarem, né? E esse perfume acompanhou eles durante o tempo, toda hora. Então, o outro está cheirando gol, está cheirando gol, quer dizer, porque, né, a memória olfativa é muito grande. E a ideia, então, era que eles depois, em seguida, eles fossem para o campo, né, fossem lá fora, e fizessem a caçada, quer dizer, fizessem o jogo mesmo, o jogo que eles imaginaram lá no exercício. Então, teve essas três etapas, né? Primeiro, mostrar o Brasil para eles, né? O tamanho do Brasil e mostrar que, quando a gente fala seleção brasileira, não precisa falar que é de futebol, são eles. E o que é seleção? Seleção são os melhores. Então, vocês são os melhores deste país, grande, enorme, rico que nós temos. Segundo, o que que motiva, o que que faz o ser humano ser humano, né? Qual é a diferença do ser humano com outros animais? E terceiro, esses exercícios de idealização, né, que eles fizeram, foi esse o trabalho, né? Depois veio o jogo, né? Eu fui lá na tribuna de honra, lá, aquela coisa, nós ganhamos de 2-0, né? 2-1, não me lembro. E daí o time foi para a Copa, né? Para a Coreia, para o Japão, virou pentacampeão. É isso aí, gente. Foi um trabalho muito pequeno, né? Mas teve esse escopo, né? De dar a eles essas três visões aí. Tá bom? Então, agora vamos para as perguntas aí, gente. Então.